Então, o que ele está falando aqui? Que é interessante. Por isso que se fala que Exu é o demônio, em muitos lugares. Ele está dizendo que o Exu, por causa da sua vibração, e porque muitas vezes eles são realmente uma entidade ali, um espírito que está buscando a sua evolução, mas ainda tem uma vibração muito pesada, muito densa, muito próxima ao ser humano comum aqui, principalmente aquele que não é bom. Então, essa vibração faz com que ele consiga ficar em zonas ou em locais em que outros espíritos não adentram. E ele vai lá nesses locais para resgatar, para trabalhar, para conseguir trazer espíritos que estão lá, que são sofredores, mas que já têm condição de se melhorar. Então, vamos lá fazer um... Quem já leu algum livro do André Luiz vai entender rapidamente o que eu estou falando. O André Luiz fazia várias excursões, e aqui vai ter um exemplo depois, mais para frente, de um livro do André Luiz. O André Luiz fazia várias excursões no umbral. Então, ele adentrava um umbral junto com mentores. E lá ele sempre encontrava alguns espíritos que tomavam conta, que estavam lá, que acompanhavam espíritos que ele iam resgatar. Esse é o trabalho do Exu. Eles são aqueles que vivem no submundo, vivem no umbral, vivem nesses locais que nele fala aqui infernais, que são habitados por obsessores, por espíritos bem atrasados. Eles conseguem adentrar, eles conseguem viver ali, eles conseguem trabalhar ali, mas não fazem parte, eles não são aqueles que vivem ali. Deu para entender? Eles não são de lá. Eles lá vão para trabalhar, para resgatar, para ajudar. Esses espíritos utilizam-se de energias mais densas, materiais. Note-se que essa entidade podem realizar trabalhos benignos, como curas, orientação em todos os setores da vida pessoal, nos consulentes e praticar a caridade em geral. A condição de Exu para um espírito é transitória, podendo este, uma vez redimidas suas dívidas perante a lei divina, seguir no mundo dos espíritos em escalas mais elevadas de evolução. Podem passar a pertencer à falange de pretos velhos e etc. Entrar em outras linhas. Essas falanges e outras são a divisão ou escala a qual pertencem os espíritos, mais ou menos equivalentes à escala espírita definida por Kardec. Então, Kardec ele tem uma definição no livro dos Espíritos, que os espíritos nos passaram, fazendo uma escala de moral, desde o espírito puro até o simples e ignorante. Então, tem diversas escalas ali. Ele está falando que isso acontece mais ou menos na Umbanda. Então, conforme o espírito vai ganhando moral, vai fazendo bem, vai praticando a caridade, ele vai conseguindo evoluir dentro da Umbanda. É isso que ele está dizendo. Os trabalhos malignos, os tão famosos pactos com o diabo, como matar, por exemplo, não são acordos feitos com os Exus, mas com os quiumbas, que agem em surdina e não estão sob a orientação de algum Exu, fazendo-se passar por um deles, atuando em terreiros que não praticam os fundamentos básicos da Umbanda,
que são existência de um Deus único, crença de entidades espirituais em evolução, crença em orixás e santos, chefiando falanges, que formam a hierarquia espiritual, crença em guias mensageiros, na existência da alma, na prática da mediunidade sob forma de desenvolvimento espiritual do médium e o uso de ervas e frutos, e, acima de tudo, a caridade conforme o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui mais uma coisa que hoje está acontecendo muito, que a gente vê que eles chamam de quimbanda, que nós já falamos também. Quimbanda, na Umbanda, é uma linha de trabalho, tá? Mas está rodando por aí, a gente vê muito isso na internet, criam-se que eles chamam de quimbanda, somente para trabalhar com Exus e Pombagiras, e algum deles ainda tem a pachorra de falar que são o capeta, o diabo, o Lúcifer, que recebeu Lúcifer, recebeu não sei o quê, não tem nada a ver isso daí, né? Então é bom a gente não confundir. Exu, ele vem para trabalhar na linha da Umbanda, respeitando tudo isso daqui, né? Deus único, entidades espirituais em evolução, fazendo a caridade e tudo mais. Os Exus são responsáveis pelos trabalhos de proteção, além de terem energia vitalizadora e promoverem a desagregação de energias maléficas. Existe ainda um outro papel muito delicado que cabe aos integrantes desta hierarquia. É o de liberar o consciente e o inconsciente do fiel, que estiver se preparando para desenvolver um trabalho mais ativo no terreiro. As entidades de quimbanda podem trazer à tona os traumas e os segredos reprimidos, conscientemente ou não, pelo filho de fé. Então vamos lá, vamos explicar mais uma coisa que é importante que Exu faz. E por que o Exu faz isso? Porque a vibração dele está mais de acordo com a nossa. São vibrações mais densas, mais pesadas, mais junto de nós encarnados, tá? Então, o que ele faz? Ele faz essa desagregação de energias maléficas. Então, por exemplo, isso acontece muito quando alguma entidade, pode ser um outro guia, pode ser outro qualquer, baiano, preto velho, qualquer um, trabalhou e pegou uma carga muito pesada nesse trabalho que ele fez, por exemplo, tentando tratar uma pessoa, tentando trazer ou tirar um obsessor dessa pessoa, ou alguém que lhe acompanhava e que estava lhe fazendo mal. Então, esse orixá, ou esse guia de outra linha, ele acaba usando toda a sua potência, a sua coisa, para desfazer isso. Desfazendo isso, ele gera no médium, às vezes, principalmente no médium que ainda não tem uma certa formação, não tem uma certa bagagem para trabalhar com aquilo, está começando a fazer isso, então o médium fica carregado de energias não boas, maléficas. Quem é que vem descarregar? É o Exu. Então, a gente vê isso muito na casa, inclusive, né? Aconteceu lá, passou mal. Não é que ele passou mal, o Exu veio para descarregar. Então, ele está carregado, ficou carregado com aquelas energias, por causa do trabalho que ele realizou, o Exu vem, pode ver que ele se manifesta rapidamente, ele dá o ar da graça, vem, pum, descarrega e vai embora. Por quê? Porque ele tem essa facilidade, porque ele trabalha com essas energias. Ele sabe como desfazer e como trazer.
Então, ele faz isso. Então, é importante esse papel que o Exu tem, inclusive, dentro da casa. E outro papel é esse daqui de trazer, né, conscientemente ou não, para o filho de fé, tirar dele os traumas ou segredos reprimidos. Então, alguém que está em desenvolvimento mediúnico, através do Exu, ele consegue fazer também uma limpeza no médium, na própria consciência dele. Isso é difícil explicar aqui na Umbanda, porque isso no Espiritismo é muito fácil. O André Luiz fala isso. No Espiritismo, quando nós começamos a trabalhar a mediunidade, o André Luiz chama de animismo. O André Luiz não, a doutrina espírita chama de animismo. Então, o médium que começa a trabalhar mediunicamente, desenvolver a mediunidade, ele diz que as primeiras comunicações que esse médium dá é dele próprio, é anímica. Então, até vezes vai mais de ano, ele dando comunicação dele próprio. Por quê? Para promover uma limpeza no médium, para aí ele poder trabalhar melhor com as entidades que ele vai dar passagem, com os guias, com os mentores ou com os sofredores, tá? Então, é anímico, a gente chama. O Exu faz isso na Umbanda. Ele destrava, ele desperta o anímico, os sofrimentos que o médium tem passado, de vidas passadas, ele começa a trazer à tona, ele começa a liberar, limpar, para que o médium depois trabalhe melhor dentro da própria Umbanda. Então, a gente vê que são coisas que acontecem na mediunidade que acontece em qualquer lugar, seja na Umbanda, seja no Espiritismo, seja onde a pessoa estiver trabalhando. É exatamente a mesma forma que acontece. O que acontece é dar referências ou dar, como eu vou falar, nomenclaturas diferentes. Então, por exemplo, eu falo, que nem aqui a gente fala, tem alguns centros de Umbanda que fala que vai trabalhar com a quimbanda e não com a esquerda, mas é a mesma coisa. Trabalhar com a quimbanda significa trabalhar com Exu e Pombagira dentro da Umbanda. Trabalhar com a esquerda significa trabalhar com a Exu e Pombagira. Mas alguns falam que quimbanda é só nomenclatura. A mesma coisa é aqui, essa parte anímica do médium. Na Umbanda se diz que é o Exu que destrava. No Espiritismo é o próprio comunicação anímica do médium que vai destravá-lo. Então, assim, vai se dando nomes diferentes para a mesma coisa. Sendo assim, para acontecer de os cavalos que estejam incorporando essas entidades de esquerda usarem linguajar torpe ou adotarem comportamentos duvidosos, nesse caso deve-se entender que aquele não é o procedimento da entidade em si. Na verdade, pode tratar-se de uma faxina no inconsciente do próprio médium. É bom ressaltar, porém, que a natureza complexa da missão confiada aos espíritos da quimbanda os torna bem mais difíceis do que as demais entidades. Sendo assim, é necessário ter muito conhecimento e, principalmente, discernimento para lidar com essas forças. Então, vamos lá. Isso aqui é muito interessante que ele fala aqui, libertar em si. Então, por exemplo, recebe-se uma mulher recebe a pombagira. Aí ela costuma falar palavrão, costuma agir
Já vi isso, tá? Começa a agir quase como se fosse uma prostituta, se insinuar para os homens, o vestido já é decotado, já faz um monte de coisa. Então, por que isso? Isso é o que está no inconsciente do médium. É assim que ela vê uma pombagira, é assim que ela vê ou que ela já teve alguma passagem e que ela precisa pôr para fora isso. Então ela vai receber o Exu ou a pombagira, ele vai tratar daquele jeito, vai se fazer daquele jeito. O que é feito dentro da Umbanda?